Irmãos e irmãs, existe um autor da patrística, do período patrístico, que é o período do século I até o século VII. Esse povo, esses padres, esses homens, eles deram fundamento para a nossa fé, para a nossa teologia. E é por isso que eles se chamam padres da igreja, como se fossem pais da igreja. Eles vão ensinando e dando base à nossa fé. E até hoje a gente bebe dessa fonte. O Concílio Vaticano II pediu para que os padres redescobrirem esses homens de Deus. Santo Irineu, São Justino, Tertuliano, Santo Agostinho, São Jerônimo, São João Crisóstomo, São Bento e uma multidão. Você também encontra esses livrinhos. Existe uma coleção da editora Paulus em que eles vão publicando esses livros. Já está no número 50 a coleção. Então tem comentário de Santo Agostinho ao Evangelho de São João, comentário de São João Crisóstomo, tem a Trindade sobre Agostinho comentando a Trindade, enfim. Esses homens é que deram a base, o fundamento da nossa fé. Entre eles tem um escritor, que não se tornou santo, porque no final da vida ele se perdeu. O homem chamava Orígenes. Ele é um escritor muito bom, mas no meio daquela confusão acabou escutando um tipo de seita em que falava que o corpo é ruim. Ele pegou aquela passagem de sexta-feira, agora, que dizia que se o seu olho, sua mão direita te leva a pecar, você corta. E nessa ideia de que o corpo é mau, que o corpo é que traz o pecado, ele se castrou. E depois ele caiu numa heresia que chama apocastástase, quer dizer que no final do mundo, Deus vai perdoar todo mundo, quem está no inferno e até mesmo o diabo. A igreja já se pronunciou sobre isso, e de fato depois da nossa morte vem o juízo. E esse juízo a gente recebe uma sentença eterna, como você viu na segunda leitura. Porém, ele, até a sua conversão, até o tempo que ele estava na igreja, ele era um homem muito capaz, então ele influenciou muita gente no seu discurso, inclusive o Papa Bento. O Papa Bento gostava muito das leituras justas dele, né? E num livro chamado Jesus de Nazaré, no primeiro livro, ele comenta o que Orígenes falou que é o reino de Deus. A gente fica, o que será que é o reino? Jesus fala toda hora do reino, tal e coisa. Então, esse autor, ele conseguiu resumir o que é o reino de Deus. E ele vai dividir, então, em 3 coisas que é o reino de Deus. Primeiro, ele diz assim, que no fundo, ele significa um reinado sobre. Um reinado sobre o mundo, um reinado sobre nós e o reinado universal de Deus. Para ser esse reinado, então, esse reino de Deus, ele é ou está em 3 lugares. Primeiro, o reino de Deus é o próprio Jesus. A pessoa de Jesus é o reino. Você vai entender porque, por exemplo, que São João Batista, antes de Jesus pregar, ele dizia: convertei-vos e crede no Evangelho, convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O próprio Jesus está próximo, então convertei-vos. A pessoa de Jesus é o reino, de forma que ele diz que aonde Cristo está, ali Deus reina. O segundo lugar é a igreja. O reino de Deus é a igreja.
Se Cristo está na igreja, ali Deus reina. Disso você vai entender, por exemplo, a primeira leitura de hoje, que fala que o Senhor vai tirar um galho pequenino e vai plantar no monte, e vai cuidar desse monte, e aí vai cuidar dessa muda, e aí essa muda vai crescer como uma árvore estrondosa, e aí vão vir os pássaros, os animais se abrigarem nessa árvore. O reino de Deus é a igreja. Quando você pega as parábolas também de hoje, acontece a mesma coisa. Jesus diz, tanto na primeira parábola da semente, quanto do grão de mostarda depois, a alusão que se tem à igreja. Se ele está na igreja, se a igreja é o corpo dele, então logo ali é o reino de Deus. Quando você olha nessa perspectiva, nessa segunda perspectiva, você entende que Jesus nasce lá em Nazaré, nasce em Belém, vai viver em Nazaré, e aquilo não tem barulho, não tem Instagram, não tem jornalista, não tem rei do lado dele. É um crescimento silencioso, mas à medida que vai crescendo, vai se fundamentando o reino de Deus, na medida que ele fala, e depois na medida que ele institui a igreja, os sacramentos, morre na cruz e ressuscita. Também o diabo espalha seu joio, né? E ele quer confundir às vezes os irmãos. Então, no começo do século passado, apareceu um teólogo dizendo assim que Jesus nunca quis igreja, que é falso. Mas ele começou a falar isso, que Jesus não queria igreja, Jesus queria o reino de Deus. E aí os homens inventaram a igreja. Esse é papo de protestante, não é? E é por isso que se separa de uma para outra, porque acham que o reino de Deus é uma coisa etérea, e que Cristo nunca quis a igreja. Mas é só ler um pouco do Evangelho, né? Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Carta aos Efésios, capítulo 5. Cristo amou tanto a igreja que se entregou por ela. Por isso, maridos, olhai esse mistério tão grande, que é assim que você deve amar sua esposa. Está na carta aos Colossenses, está na carta aos Coríntios. A igreja é o corpo místico de Cristo. Todo o Apocalipse se resume no amor do noivo pela noiva. O noivo é o Cristo, a noiva é a igreja. Mas isso se espalhou de tal forma, essa ideia, esse joio, espalhou de tal forma, que não é só a igreja protestante que pensa assim. Hoje em dia, muita gente, até mesmo dentro da nossa igreja, pensa assim. Esses católicos, por exemplo, de IBGE, que a gente fala, no fundo é isso. Eu não preciso da igreja, eu preciso de Cristo, de Deus, eu direto com Deus. Esse negócio de igreja é coisa de homens. E é por isso que esse povo todo batizado vive como se fosse pagão. Mas de novo, Cristo quis a igreja como instrumento de salvação. Um dos padres da igreja, um desses padres, ele vai dizer assim que fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Quando chegarmos no céu, aí veremos a necessidade da igreja para a nossa salvação. A igreja que nos dá o batismo. Sem o batismo ninguém vai para o céu. A igreja que tira você do pecado no seu relacionamento, para que você seja abençoado, tenha filhos, tenha uma esposa, um esposo. É a igreja que dá o corpo de Cristo,
é a igreja que dá o Espírito Santo, e por aí vai. A igreja, ela te acompanha desde o nascimento até a sua morte. E Cristo quis a igreja de novo. Cristo amou tanto a igreja que se entregou por ela, que foi capaz de dar a vida por ela. Esse é então o segundo significado do reino de Deus. Cristo na igreja. Então, o primeiro é o próprio Cristo. O segundo é o reinado de Cristo na igreja. Não tem como ter Cristo sem igreja. É só pensar um pouco. Se não tivesse igreja, não tinha Bíblia, por exemplo, não tinha sacramento, não tinha evangelização. Quem acha, de novo, que dá para viver direto com Deus sem Cristo, é porque caiu nessa conversa, essa mentira que Jesus queria o reino e os homens inventaram a igreja. É uma heresia grave que afetou o nosso meio de hoje. É por isso que, de novo, muita gente está dormindo hoje, não veio para a missa, não precisa, acha que não precisa. Só que no tempo certo, como você viu, Deus cobrará. A segunda leitura terminou dizendo isso. Todos nós temos que comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo. E o terceiro significado ainda é mais íntimo, mas tem tudo a ver com isso que o Pai está falando. Se o reinado é Cristo, se o reinado está na igreja, e aonde Cristo está, Ele reina, então aqui agora é em relação a nós. É aquilo que a gente chama de estado de graça. O que é estar em estado de graça? É Cristo morando em nós. É a Santíssima Trindade habitando em nós. Existe uma verdade da nossa fé que se chama, a palavra é complicada, mas você vai entender, que se chama inabitação trinitária. Quando você foi batizado, a Santíssima Trindade entrou aí, fez do seu coração a sua morada. Se a Santíssima Trindade entrou aqui, ela começa a se desenvolver, ela começa a crescer no seu coração, como uma semente. Quando você foi batizado, você não viu isso. Quando o padre, o diácono, jogou a água na cabeça sua e falou: eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso foi uma ação que, sem os olhos da fé, você não percebe a força disso, porque uma mãe joga água na cabeça da criança todo dia. Mas como é um sacramento, e existem as palavras, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando você olha para aquilo, você sabe que aquilo é um sinal de algo maior que está acontecendo na alma da criança. Um sacramento, olha o que é o sacramento, é um sinal visível, está vendo? Eficaz, ou seja, que faz algo da graça de Deus. É um sinal visível e eficaz da graça de Deus. A partir do momento então que jogou água na sua cabeça e falou: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Santíssima Trindade começa a fazer morada aí, e é por isso que daí apaga o pecado original, é por isso que você se torna membro da igreja, é por isso que você entra na graça, é por isso que você se torna filho adotivo de Deus. A semente foi colocada aí. Na medida que você vai ouvindo a Trindade que mora dentro de você, essa semente vai se desenvolvendo. Na medida que você obedece à Santíssima Trindade que está aí, você vai se transformando naquilo que a Santíssima Trindade quer fazer. Só que uma pessoa pode cair na desgraça de cometer um pecado grave. O pecado grave, ele expulsa a Trindade do coração.
ele mata a semente. E é por isso que morrer em pecado grave é ir para o inferno. Porque não tem trindade aqui dentro. Se não tem trindade, não tem amor, gente. Você viu na oração da coleta, na oração que o padre fez logo depois do Glória. Sem vós, nada podemos fazer. Nada é nada. Então ninguém aqui consegue gerar amor. Ninguém aqui produz amor, a não ser que a Trindade esteja em nós. O amor não é um atributo externo a Deus. O amor é algo intrínseco de Deus. Carta de São João, capítulo 4. Deus é amor. Veja, não é que Deus ama, Ele é o amor. Então não dá para ter amor se não for nele. O demônio, sabendo disso, ele distorce o que é o amor na nossa cabeça, e a gente começa a achar que amor é desejo, paixonite, sentimento. Mas o amor é Deus. E quando então a gente está em Deus, na graça, essa semente vai crescendo, sem que a gente perceba. Você não percebe, mas ela vai te mudando, ela vai te moldando. Então, o terceiro elemento do que é o reino de Deus é a graça de Deus em nós. Sem a graça não se faz nada. Você viu na coleta, foi dito, sem ti não podemos fazer nada. E depois o que fala? Precisamos da tua ajuda para fazer a tua vontade e para seguir os mandamentos. Conforme a semente, a Trindade, vai crescendo no seu coração, você vai tendo mais sintonia com Deus. Então, fazer a vontade de Deus e cumprir os mandamentos, ele deixa de ser um fardo. Pode ver que a gente é meio inimigo de Deus. O pecado original transformou cada um de nós meio que inimigo de Deus. O que significa isso? Significa que a gente fica brigando com Deus toda hora. A prova disso aqui, por exemplo, existe um mandamento que você tem que vir para a missa. Mas daí você fica assim, acha que eu não vou hoje. Hoje eu estou cansado. Hoje... Esse é um mandamento que você precisa rezar todo dia. E aí você começa a brigar com você. Mas no fundo você não está brigando com você, você está brigando com Deus. O pecado original, ele fez, e os nossos pecados, na medida que a gente vai pecando, vai fazendo com que se abafe a voz de Deus no nosso coração. E tudo aquilo que Deus pede se torna chato, pesado, negativo. Parece que é tudo não pode, tudo isso, tudo aquilo outro. Então a gente pega e decide, não, vou fazer do meu jeito. Vou fazer do jeito que eu quiser, vou viver a sexualidade do jeito que eu quiser, vou viver o meu serviço como eu quiser, vou tratar a minha esposa como eu quiser e por aí vai. Mas quando você começa a ouvir a Trindade aqui dentro, fazer a vontade de Deus e cumprir os mandamentos vai te dando gosto. Cada vez mais vai fortalecendo essa árvore no seu coração, de forma que você vai tendo prazer nas coisas de Deus, você vai tendo sede de Deus. Ainda há luta, mas a luta é menor. Ainda há queda, mas as quedas são menos frequentes. Foi isso que ele falou na primeira parábola, quando ele diz assim, que o reino de Deus, primeiro, ele nasce meio que silencioso, ninguém vê. O cara vai lá e joga a semente, e aí à noite ela vai crescendo, dia e noite ela vai crescendo, e a pessoa não vai percebendo. Se jogou a semente no seu coração um dia, no dia do seu batismo, você não viu,
Mas Deus foi te traindo, Deus foi te chamando. Deus chamou muita gente, mas muita gente não escutou. Deus convidou muita gente para vir na missa hoje, mas muita gente não ouviu essa semente. Na medida que foi crescendo essa semente, a primeira coisa que acontece com você é o dever, a obrigação, o preceito. Não, tem que ir, é preceito. Então você vem se arrastando, mas vem. Então você reza, se arrastando, mas reza. Você ajuda as pessoas, você perdoa as pessoas, você tenta ser honesto no seu serviço, se arrastando. Começa a querer ser casto, viver a fidelidade conjugal, viver a fidelidade como solteiro, mas se arrasta, porque tem um imã para lá. E se você bobeou, a semente foi. Mas no primeiro momento é essa a luta. Jesus, ele coloca isso no segundo momento da primeira parábola, quando ele fala do desenvolvimento da semente. Ele vai dizer assim, a semente, ela vai ter 3 etapas. Primeira, folha, espigas e grãos. Essa primeira parte das folhas é esse peso que ainda é as coisas de Deus na vida de muitos. A semente está lá, você não está em pecado grave, mas mesmo assim se vê um peso. Esse peso, para que esse peso funcione, tem que ser na marra. Então Deus estabelece a sua lei. Na sua casa é assim. Primeiro você fala na conversa com os filhos. Você vê que não estão obedecendo. Aí você baixa uma lei. A partir de agora, quem pôr, por exemplo, o sapato, o pé com o sapato no sofá, não é assim? A partir de agora, tal hora tem que desligar a internet. Você conversou, não deu certo. Aí você vai e estabelece a lei. A lei vai obrigar o menino a fazer algo de bom, que talvez ele está ficando até tarde lá jogando videogame. Esse primeiro momento, esse momento das folhas, a gente só entende pela lei. E é por isso que há necessidade da lei. Jesus falou essa semana inteira. Quem veio na semana vai lembrar que o padre dizia que Jesus meio que conserta a lei. Jesus eleva a lei à perfeição. Durante a semana, por exemplo, quinta-feira ele falava do 5º mandamento, não matar. Ouviste que foi dito, não matarás. Porém agora eu dou uma nova lei. Se alguém chamar outro de idiota, se alguém ficar com raiva do outro, já pecou. Entende? Ele precisa falar, ele precisa ilustrar, senão a gente vai se enganando. Sexta-feira ele falava do 6º mandamento. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para outra mulher com desejo já caiu com ela. Ou seja, eu estabeleço a nova lei. Eu estabeleço que olhar com malícia já é pecado. O que vem na sequência que ele fala? Ele fala assim, se o teu olho, é nessa sequência, e por isso que Orígenes fez o que fez. Ele leu o texto ao pé da letra. Mas na ideia, ele não estava tão errado. É que ele levou ao pé da letra. Por quê? Porque na sequência que ele fala, Jesus fala, se você olhar com uma mulher com desejo, ele fala assim, se o teu olho direito leva a pecar, arranca-o, porque é melhor entrar sem um olho do que... É melhor entrar no reino dos céus sem um olho do que ir com os 2 para o inferno. E depois, se a sua mão... Olha ele falando da masturbação aqui, está dentro do contexto do 6º mandamento. Se a sua mão te leva a pecar, corta-o, porque é melhor entrar sem uma das mãos no reino dos céus do que entrar com as 2 e ir para o inferno. E depois ele fala, ouviste que foi dito, o homem deixará sua mulher, o homem deixará sua casa, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Por isso, não separe o homem aquilo que Deus uniu.
Aí Moisés chega e fala, a turma chega e fala, mas Moisés deu uma carta de divórcio. O que Jesus responde? Moisés deu uma carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração, por causa daquilo que o padre falou, porque vocês não entendem a lei. Então, foi permitido certas coisas, mas eu estou trazendo a lei perfeita. Lembra da mãe? A partir de agora, então, eu estou restituindo as coisas. No começo não era assim, não era o projeto de Deus. Então quem vir durante a semana, Jesus está no Sermão da Montanha, e ele vai restituindo, vai aprimorando a lei, vai levando a lei à perfeição. Por quê? Porque a gente ainda é folha. Quando a gente é folha, é só na lei que a gente entende a coisa. Por exemplo, muita gente está aqui hoje porque a hora que acordou pensou, se eu faltar da missa é pecado grave, então tem que ir. A lei te obrigou, e que bom que foi assim. Aí quando você chega aqui, ao longo da missa, você vai soltando, né? Vai soltando as amarras, vai soltando o burro, vai entrando no mistério, e vai, e aí a semente cresce. Num primeiro momento, então, precisa da lei, precisa do preceito. São as folhas que vão e te obrigam. Por exemplo, está lá a moça dando mole para você no serviço, que nem é tão moça assim, né? Mas, sabe aquela coisa de homem? Fica com o zoião com todo mundo, acha que vai pegar todo mundo, mas de repente dá um estralo na cabeça dele. Opa, mas eu sou casado. De repente ele está lidando na máquina, ele olha, ele vê a aliança, pá, opa, eu sou casado. Há uma atração por aquela mulher, pela outra mulher. Só que a aliança, a promessa que ele fez, a lei faz com que ele seja fiel. É na marra, mas ele fica. Entende? Já é folha, já é reino. Se ele cai com a moça, a semente morre. Um pecado grave. Segundo momento, das folhas vem a espiga. Nesse segundo momento, conforme você vai obedecendo a lei, lembra? A Trindade está aqui dentro. Você não fez um pecado grave, a Trindade está aqui dentro, ela está crescendo. Então já é uma mudinha, já é uma árvorezinha. Então tem certas coisas que você começa a pegar gosto. Já não é mais obrigação, já é gosto. Você tem gosto de rezar. Você começa a rezar, você se obriga a rezar no primeiro momento. É por isso que na Salve Rainha, na hora do agradecimento, a gente fala para mas nos obrigarmos, não agradecermos, obrigarmos. A gente tem que se obrigar a rezar, porque a sua vontade não quer. Você quer assistir, quer ver internet, quer descansar, quer isso, aquilo. Então, mas você se obriga. Na medida que você vai se obrigando, a Trindade vai crescendo. Você vai adubando a Trindade aqui dentro. Aí chega uma hora que você não precisa mais se obrigar. Você já pega gosto. Aí fica que nem comida. Chega a hora de rezar, dá fome. Quando você não reza, você se sente mal. Quando você não perdoa o outro, quando você não lê a palavra, quando você não estuda a vida de um santo, quando você não se aprofunda nas coisas de Deus, você se sente fraco, fracassado, porque Deus está te cutucando já para ir para esse segundo momento, de ser espiga e não mais folha. Muita gente chega na confissão e fala assim: padre, olha só, gente que às vezes é ministro, é cantor, é gente aqui de missa de todo domingo, e vem e fala assim: padre, domingo eu faltei da missa. Meu irmão, você não está mais na idade disso, você não está mais nessa etapa espiritual. Entenda, o Senhor já te chama a ser espiga e não simplesmente folha. Saia desse arrastamento, que de novo, no primeiro momento é bom. Por exemplo, o jovem, o adolescente, a criança que não quer vir na missa.
Não, vai na missa. Enquanto estiver em casa, vai na missa. Obrigue ele. Por quê? Porque ele é folha ainda. Amanhã ou depois, a hora que ele tiver maturidade, ele vai entender por si que ele precisa ir. Mas agora ele não tem noção. Então você o obriga, não é assim que a escola? Você não deixa seu filho ir na escola só no dia que ele quer. Você vai lá e obriga, não, vai na escola. E por que nas coisas da igreja? Aí vem a mãe com o pai e fala, rapaz, ele não quer ir. Mas quantos ele tem? 30? Não, tem 12. Meu, né? Está faltando pai e mãe ali. Ali é a hora de vir emburrado, vem comer, vem, porque é folha ainda. Mas a gente que participa da igreja, que já caminha, que já ajuda, que vem todo domingo, ou que vem todo dia, não dá para a gente ser folha mais. A gente tem que progredir já para ter gosto nas coisas de Deus. Quantas pessoas, por exemplo, que vêm na missa no domingo, e aí, durante a semana toda, não faz uma oração, não abre a Bíblia, não vem na missa, não, durante a semana toda, ele não vai falar com Deus. Aí chega um domingo, ele vem, preceito. Vamos crescer, gente. Deus nos cutuca. Eu preciso, por exemplo, ter um tempo da minha oração diária. Esse tempo não é oração para dormir, não é oração para comer, é tempo de oração. Se você não tem 20 minutos por dia para rezar, alguma coisa está errada aí. Porque todo mundo gasta com bobeira 20 minutos, olhando o zap, olhando mensagem, olhando nada, zapeando na televisão. Eu tenho que ter um tempinho para ler a palavra. Nem que eu coloque no YouTube lá, escute o padre lendo o evangelho do dia, pronto. É Deus nos chamando a crescer. Se cai um pecado grave, mata a semente. Não tem nada, está morto. De repente você fez um pecado grave e se tocou. O Espírito Santo mostrou para você que você tem que confessar. Quando você vai e confessa, a bondade de Deus é tão boa, que você não volta na etapa do começo. Você volta da onde parou. Então, se você parou como espiga, você retorna dali. Agora precisa voltar. Porque se não tiver na graça, se Cristo não estiver aí, se a Trindade não estiver aí, as coisas boas que a gente faz também é mais ou menos a mesma coisa. Primeiro é um ato bom. Então você vai um dia e ajuda um pobre, mas isso é folha ainda. Foi um ato bom. Você pega e fala, Deus falou para me ajudar o próximo, então eu vou lá e perdoo um dia. Eu vou lá e ajudo a pessoa. Eu vou lá e, dou um prato de comida para alguém. Quando você se torna já espiga, você, lembra, vai criando gosto. Então, fazer o bem se torna um hábito. Não é algo esporádico. É um hábito. Você tem o hábito de rezar, o hábito de ler a Bíblia, o hábito de vir na missa, o hábito de ajudar as pessoas. Um dia São Francisco de Assis ajudou um pobre. No outro dia aquilo virou um hábito. Depois, no terceiro momento, vai virar virtude. Aí não sai mais. A palavra virtude significa força. Mas enquanto a gente não chega lá, o padre vai falar daqui a pouco, tudo isso é um hábito. Você tem que criar o hábito. O hábito, por exemplo, de rezar. O hábito, por exemplo, de ler a Bíblia. Por isso que o padre sempre fala, você quer começar a ter vida de oração? É lei, você tem que se colocar na lei. A primeira coisa é disciplina. Então o que eu vou fazer? Que hora que eu vou rezar? Vou olhar o meu dia e vou achar um horário. Vou rezar 10 da noite. Você reza um dia, reza 2 dias, 3 dias. Você vê que dormiu 10 da noite? Pare, mude.
Não dá, não está dando certo. Viu que um dia rezou, 3 falhou? Pare, muda a hora. Não, vou rezar meio-dia. Vou rezar na hora do intervalo do almoço do trabalho. Vou rezar. Primeira coisa é a hora. E aí, gente, é que nem trabalhar. Deu a hora, vai. Não fica negociando com o diabo. Depois que eu tomar banho. Depois que eu almoçar. Depois que eu jantar. Mas hoje eu estou cansado. Deu a hora, vai. Nem que seja se arrastando. Segunda coisa. Folha e espiga. O que a folha e a espiga tem que fazer? Estabelecer a hora e estabelecer o que vai rezar. Olha, eu vou rezar 1/3 todo dia. Então 1/3, gente, é 1/3, não é uma dezena. Eu vou ler um capítulo da Bíblia. Um capítulo é um capítulo, não é um versículo, não é roleta bíblica. Estabeleça o que você vai fazer. No serviço é assim. Você vai lá, você tem uma função no seu serviço. Você não faz tudo, você não é mecânico, escritório, da limpeza. Cada um tem, você vai e estabelece. O que Deus está falando na minha alma? Para mim rezar o terço em família. Então pronto, é isso aí, nós vamos rezar o terço em família. Porque a outra tentação pode ser o contrário. Ou de não fazer nada, Santo Inácio fala isso, ou de querer fazer tudo. Então, você não vai começar, é semente. Você não vai começar rezando o rosário. Você vai rezar 1 dia, 2 dias, 3º dia, demora muito. Você tem que começar com o terço. Você não vai começar rezando, lendo, por exemplo, lá Deuteronômio, os livros do Antigo Testamento que são mais difíceis. Você tem que começar com o Evangelho. É semente, vai crescendo, vai entendendo as coisas. Você começa lá com um livro, sei lá, simples ali da Canção Nova, do Padre Jonas, que vai ensinando certas coisas. Daqui a pouco você vai pegando, daqui a pouco você está lendo São Tomás, mas para isso ninguém vai em São Tomás direto, porque não vai dar. Santo Agostinho direto não vai dar. Eu lembro uma vez que eu era criança, eu via tanto o Monsenhor Camilo falando de confissões de Agostinho e tal, eu era criança. Aí eu falei para ele assim, o senhor poderia prestar esse livro aí, que o senhor... sai para lá, moleque, né? Não está na hora, entende? Mas você tem que ir. Aí foi lendo assim, vida de Santo Agostinho, porque a turma pensa que as confissões é a vida de Santo Agostinho, né? Então não entendeu nada. Enfim, você começa vendo uma coisa ou outra, vai vendo depois, você vai indo. Assim é. Agora, será que eu não estou água parada, gente? Água parada é aquela coisa, criar germe, criar dengue, né? Está doente espiritualmente. Quem pega dengue aí fala, o padre não pegou ainda, mas reza para pegar, hein? Porque olha, mas todo mundo fala que parece que desconjunta os ossos, né? Fica tudo quebrado, parece que vai morrer. Tem gente que está assim espiritualmente. Você arrasta, é um peso. Folha, espiga e grãos. Aí é Deus em você. Quem chega nessa etapa, aí já consegue falar aquilo que São Paulo fala: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se você chega à etapa de ser grão, significa que você se transformou em outro Cristo. Aí é a santidade já. Aí todo o seu gesto, toda a sua fala, todo o seu comportamento aponta para Jesus. Não é que você tem que ficar falando de Jesus assim toda hora, mas só o fato das pessoas olharem para você, conversarem com você, eles já pensam em Jesus. Você já tem atitudes dele, você tem o pensamento dele. Lembra do negócio da graça, que é Cristo morando dentro de nós? É como se fosse uma gravidez ao contrário. A gravidez é a mulher aqui que está fora, que vai formando quem está dentro, não é? Aqui não, é quem está dentro que forma quem está fora, de forma que daqui a pouco esse de fora parece com Jesus. A folha é pela lei, a espiga pega gosto.
E quando se torna grão, já é ele. A pessoa vive como se fosse ele. Ele não sabe disso, mas ele já vive como outro Cristo. Dom Bosco, Padre Pio, Santa Teresinha, já é, sabe? Mas essa é a meta de todo mundo. Por quê? Porque um dia o Senhor cobrará tudo aquilo que lhe deu. Olha, eu te dei muito adubo, eu te dei muito fertilizante, eu cuidei de você, e você só ficou folha. Lembra da história do figo, que Jesus chega lá na figueira, só tem folha. Só tem folha. Então todos nós temos uma obrigação de crescer. Então repara só a vida da graça como que é. Não basta você não ter pecado. Quando você faz um pecado grave, você está no ponto negativo. Você está devendo na praça, você está em negativo. Quando você se confessa, você vai e fica neutro. Está neutro ainda. Já está bom, mas está neutro. Agora vem uma outra parte, que é folha, espiga e grão. Aí é crescimento. Na primeira parte, você faz na obrigação. Você faz atos bons. Na segunda parte da sua vida espiritual, você tem gosto pelas coisas de Deus. Aquilo se torna um hábito. Você tem prazer de vir na missa, você tem prazer de rezar, você tem prazer de ajudar as pessoas. No terceiro momento, aquilo que é hábito virou virtude. E aí você está impregnado de Jesus. Aí você não sai mais. Como que é na sua vida espiritual? Você anda se arrastando? Nas coisas de Deus você anda se arrastando? Eu dou mais valor para coisa material do que para coisa espiritual, então eu não estou crescendo, gente. É preciso crescer. Se a gente cresce, viu? Na segunda parábola que Jesus fala, o grão de mostarda é pequenininho, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco lá está um monte de passarinho fazendo ninho, não sei. São as pessoas que vão chegando. As pessoas querem estar perto de quem é santo, as pessoas querem estar perto de Jesus. E se você chegou num ponto em que as pessoas olham para você e veem Jesus, vai chegando, você converte um, é outro que vem, é outro que se aproxima, é gente que vem pedir um bom conselho, e tal e coisa, tal e coisa. Agora, se as pessoas fogem de mim, se as pessoas não querem ficar perto de mim, se aonde que eu vou arrumo confusão, aonde que eu vou... Para terminar, no final disso tudo, Jesus fala que vai ter uma colheita. No final da segunda leitura, ele falou que cada um, aqui ó, todos nós teremos que comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, daquilo que tiver feito ao longo da sua vida corporal, ao longo da sua vida como semente. Ainda dá tempo, gente. Para Deus, esse crescimento espiritual, ele não é por carteira de serviço, ele é por intensidade de amor. Ainda dá tempo. Padre, eu tenho 90 anos, ainda dá tempo de você ser um santão ainda. Judas Iscariotes viveu 3 anos com Jesus e não entendeu nada. O bom ladrão, em 5 minutos, ele pulou de uma semente morta para folha, espiga e grão. Em 5 minutos. Agora você não sabe quando é que Deus vai te chamar. Por isso ainda dá tempo. Mas o tempo hoje é menor que o de ontem. Entende? Vamos crescer, gente. Ser maduro na fé. A igreja precisa de gente que deixa de ser folha. Tem muita gente que é folha. Por isso também que vai embora fácil. Troca por qualquer aventura espiritual, qualquer aventura sexual, qualquer aventurinha aí já larga Jesus, e porque a folha não cresceu.
pessoa está 20, 30 anos na igreja, às vezes é padre, é ministro, não sei o quê, mas ainda é folha, não cresce nunca. Chegou a hora, hein? Quem não crescer não vai aguentar. Porque a coisa está pegando, você já viu o padre já falar isso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,